Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o teu nome, Rei da glória. Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos iniciar esse santo culto de adoração ao nosso Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos transmitindo esse culto simultaneamente lá por São Paulo, pela nossa página, pelo nosso link do YouTube. Então a Irmandade talvez não tenha muita qualidade de áudio, de vídeo sim, mas de áudio não. Mas procurem ouvir na comunhão o santo culto e dar glória a Deus conosco pela internet. O culto em São Paulo acabou agora, terminou agora e está começando o culto aqui em Sorriso, que lá é uma hora mais que aqui, né? Nós estamos aqui do Mato Grosso, dando glória a Deus, é uma noite de festa, e nós estamos muito felizes por estar aqui junto da Irmandade, dando glória ao Senhor. Quem sentir, irmão, pode chamar um hino. Que maravilha, vamos começar aqui. 2, 4, 5. Quando a árvore está cheia assim, qualquer esbarradinha já cai fruto, né? Glória a Deus. 2, 4, 5. 245. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos cantar, bem forte. Senhor.
dia 266. A Irmandade aí da live que está acompanhando os cultos, o culto. Compartilha aí, povo de Deus. Avisa o povo de Deus que eles conheceram o Mato Grosso hoje. Glória a Deus. 266. Aleluia. Santo Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.
Irmandade, nossos aqui presentes e a nossa Irmandade através da live. Deve ter um grande número de irmãos acompanhando. Nós vamos agora, nesse momento, buscar a presença de Deus em santa oração. Vamos apresentar a Deus os pedidos de oração da igreja, por enfermidades, tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias e testemunhados. Amanhã, às 14h10, nós decolamos aqui de Sorriso para Cuiabá, depois de Cuiabá para São Paulo. Devemos chegar em São Paulo às 9 da noite da manhã. Pedimos as vossas orações também. Nós queremos já nessa oração, já antes de orar, fazer notório a nossa Irmandade da live, a nossa Irmandade aqui de Sorriso e da região toda. Temos algumas outras congregações. Guarulhos, estamos transmitindo por Guarulhos lá também. Irmão Sampaio está de cameraman hoje lá no fundo. Os irmãos de Nova Monte Verde, de Alta Floresta, Paranaíta, e outras localidades mais daqui, dessa região, no estado do Mato Grosso, que o Senhor deu a nós aqui uma grande vitória nesse lugar. O Senhor preparou que esse imóvel que nós estamos congregados essa noite foi comprado e agora pertence à nossa Irmandade dessa localidade. O Senhor fez uma grande obra, o Senhor moveu todas as coisas, e o povo de Deus não fica confundido, nem envergonhado. Então vejam que a palavra de Deus não exibe o homem da queda, não, ela permite que o homem caia. A palavra de Deus diz: o homem de Deus cai, mas não ficará muito tempo prostrado. Ele cai, irmão, mas Deus levanta. Glória ao nome do Senhor. E assim é com a sua obra. Então nós vamos orar agora também em gratidão a Deus, agradecendo o Senhor por essa grande vitória, por esse grande bem que Ele nos tem feito. E nós temos motivo para dar muita glória a Deus essa noite aqui, irmãos. Já tivemos a reunião do ministério, Deus nos abençoou grandemente. Nós estamos reunidos aqui desde as 4h da tarde, tendo um culto inteiro para adorar o nosso Deus e receber do Senhor muitas coisas boas, muitas coisas novas. Nós cremos que tanto aí na live, acabou de ter o santo culto, que foi o irmão Tiago, se não me engano, que atendeu o culto hoje à noite lá do Alphaville, em São Paulo. Foi lá para me substituir. E nós estamos aqui, aqui são 8h17 da noite, deve ser 9h17 aí em São Paulo, aqui é 1 hora menos. Mas o Senhor está aqui, está lá, o Senhor está nesse intervalo de tempo, Deus está visitando o nosso coração com a sua presença. Vai vir orar por nós aqui, nosso irmão Adriano, ancião de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, vai pedir a bênção de Deus em favor do santo culto, agradecendo ao Senhor por essa grande vitória também, e pedindo que Deus nos mande do céu essa noite a sua santa palavra, que Deus possa falar para as nossas almas e encher o nosso coração de fé e da sua presença. Ajoelhados, em nome de Jesus Cristo, oremos a Deus. Amém. Deus Santo é o Senhor. Glória, glória, glória ao Criador, aleluia, Senhor Santo. Glória a Deus, Santo és, ó Deus poderoso. Amado Deus, Criador do céu e da terra, em nome e honra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui na Tua presença, Senhor eterno, mais uma vez aqui na casa de oração, Senhor eterno, junto do Teu povo, ó Pai amado, agradecendo, glorificando, louvando o Teu santo nome, Senhor eterno, por estarmos aqui, Senhor, reunidos, Pai, nessa alegria espiritual, Senhor eterno, participamos há pouco da reunião, o calor do ministério, Senhor amado, agora com a Irmandade, Senhor eterno justo, e já podemos estar aqui, Senhor eterno, falando dentro do nosso coração, que bom estarmos nós aqui na Tua presença, Senhor eterno. Senhor, já começamos o culto sentindo a Tua presença, Pai amado. Saímos da igreja, Senhor amado e justo, já começamos, ó Pai amado, cantando 3 hinos, ó Senhor eterno, que temos certeza que subiu no Teu trono de misericórdia, como cheiro suave nas Tuas narinas celestes, ó Pai amado, e Senhor eterno, nós sabemos, ó Pai amado, e te agradecemos pelo fôlego de vida
vida, Senhor, que conseguimos cantar pelos músicos, organistas, musicistas, por cada um que está aqui dentro, Senhor eterno, que veio dar o melhor de si, que é o louvor, que é o glória, aleluia, que sai da nossa boca, Senhor, essa alegria de te servir aqui na terra, dentro da casa de oração, Senhor amado. Senhor, se o mundo soubesse, Senhor eterno, lá fora, Pai amado, como é prazeroso estar aqui te servindo, sentir o calor do Espírito Santo, Pai, eles deixariam o mundo e estariam conosco aqui dando glória, Senhor. Mas, Pai, o céu é para aquele que quer ir para ele, Senhor eterno, e se ele é tomado a força, estamos aqui para tomar pela tua misericórdia, Senhor eterno, e ser chamados filhos de Deus, ó Pai. Que alegria, Senhor, que alegria, preparasse os servos de Deus estar aqui, Senhor. Preparasse os servos de estar presidindo esse santo culto, Pai amado. Senhor, que o Senhor toma, Senhor eterno, glória ao nome santo do Senhor, pelo seu Espírito Santo, Senhor amado, que seja derramado o azeite do céu, Senhor eterno, e como diz na tua palavra, que escorre pelas barbas de Arão, Senhor eterno, mas que, Senhor eterno, venha escorrendo nessa igreja, e venha nos tomar, Senhor eterno e justo, com a tua presença santa, Senhor. É gostoso sentir tua presença, Senhor. Senhor amado, aquele que sentia a tua presença, ele nunca mais sai desse lugar, Senhor. Ele nunca mais para de te servir, Senhor. Porque, Senhor amado, nós te amamos, ó Pai amado. Sabemos que não é fácil, o inimigo levanta, luta, mas ele cai toda hora que levanta, Senhor eterno, porque é o Senhor que cuida de nós, ó Pai. Abençoa, Pai amado, porque pela boca do teu servo que preside esse culto, Senhor eterno, tudo venha ser falado pelo Espírito Santo, e que, Senhor amado, tudo que sair da boca dele seja a palavra tua e do trono de misericórdia, Senhor. Abençoa os demais hinos, ó Pai amado, os pedidos de oração, Senhor, causa, tribulação, enfermidade, Senhor eterno, família, testemunhados, ó Pai amado, viagem, Senhor eterno, aqueles que não conseguiram pedir, ó Pai, e aqueles que não estão aqui essa noite, não poderem estar, abençoa para que amanhã esteja aqui, Senhor, num dia de Santa Ceia, Pai, que chegamos mais uma vez, ó Pai amado e justo, para lembrarmos da morte, Senhor eterno, de Jesus Cristo, nosso Salvador, e lembrarmos da vitória de estarmos aqui, podemos participar mais uma vez, Senhor. Nos faz digno em nome de Jesus Cristo, Senhor. Abençoa a testemunhança, Senhor eterno, abençoa, Senhor eterno, a tua palavra, Senhor, que já é abençoada, manda do céu, Senhor. É o pão celeste, Senhor eterno, que nós precisamos dele todos os dias, Senhor. Mas que o alimento de hoje, Senhor eterno, ele sirva, Senhor eterno, para toda a nossa vida, Pai amado, porque aquele que come e que bebe da água, Senhor, que vem do céu, não terá fome e não passará sede, Senhor. E nós cremos, ó Senhor eterno, porque estamos aqui saciados e comemos mais, ficaremos mais saciados, ó Pai eterno e justo, e temos certeza, Senhor eterno, que se guardarmos a tua palavra, essa é a força, Senhor eterno, que o Senhor nos dá de viver nessa terra. Seremos, Senhor eterno, sermos amorosos, Senhor amado, temos toda a compaixão, Senhor eterno, da caridade, e um dia, Senhor eterno, ser abraçado pelos anjos, pelo Senhor, por Jesus Cristo, e ver a tua face como ela é. Senhor, esse culto maravilhoso, Senhor, está gostoso, Senhor eterno, que continua a tua presença, Senhor eterno, Senhor amado, nós acreditamos no milagre, na libertação, Senhor eterno, e nós acreditamos, Senhor eterno, que hoje nesse culto, os seus dons podem estar aqui, Senhor eterno, para ser distribuído para aquele que precisa. Estamos aqui, nós cremos, batemos na porta, Senhor eterno, e temos certeza que vamos receber, porque aquele que bate na porta, Senhor, e pede em nome de Jesus Cristo, recebe, porque a promessa tua, o seu Filho na terra, e nós cremos e temos fé, porque nascemos para crer, Senhor. Senhor, toma tudo em suas mãos, apresentamos, Senhor eterno, os vizinhos, apresentamos essa cidade maravilhosa, Senhor eterno, e como sempre falamos, Senhor, chegamos em sorriso, estamos aqui com sorriso no rosto, e vamos embora com sorriso e alegria no nosso coração. Toma tudo em suas mãos, ó Pai amado. A obra é tua, Senhor eterno. Quem rege ela é o Senhor, Senhor. Somos instrumento, nos usa. Estamos aqui, Senhor eterno, e é um prazer trabalhar para o Senhor. Senhor, se falta alguma coisa, Senhor eterno, o Senhor é sabedor de tudo. Pedimos, Pai, com ação de graça, em nome de Jesus Cristo Nazareno, nosso Salvador Santo, que vive e reina por todo o dia da eternidade. Amém.
nome do Senhor. Glória a Deus. Glórias a Deus nas alturas. Santo é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Glória.
temos diversos irmãos que nos estão visitando, irmãos anciãos, irmãos de outras localidades também. E eu quero já aproveitar para agradecer a Deus esta noite, por poder estar aqui junto de todos vós. Nós somos ali de São Paulo, da cidade de Barueri, no bairro de Alphaville. Quando Deus dá graça de atender a sua obra ali já há alguns anos, junto dos nossos irmãos. Uma conversa muito amistosa muito tempo atrás, uns 40 dias atrás, com Isaías, que é ancião ali em Nova Monte Verde, aqui também no estado do Mato Grosso, dá uns 600 quilômetros daqui, bom? 600 quilômetros daqui, bom? Não parece longe, mas é umas 9 horas de viagem. 7 horas de viagem, é longe. Tem misericórdia. E os servos de Deus se desprenderam de todos os compromissos para estarem aqui juntos de nós. Mas, conversando por telefone, a gente sempre procura manter contato quando possível. E bom, Deus vai preparar para nós nos encontrarmos mais sobre isso, se Deus quiser. Falei, quer saber, irmão, vamos resolver agora isso aí. De fé. Entrei na internet lá e achei uma passagem mais ou menos e compramos por fé. E não é que chegou o dia, nós estamos aqui. Glória a Deus, que é verdade. Demorou, mas foi rapidinho, né? Mas aí demorou, mas passou logo. E o Adriano também, mais depressa. Um da esposa falou: não, irmão, nós também nos desprenderemos, estaremos lá juntos, irmão. Para quantos quilômetros daqui, irmão? 1.100 quilômetros de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, para estarmos aqui reunidos com os nossos irmãos e tenho absoluta certeza que todos não titubeariam para voltar aqui novamente, para estar novamente aqui, não é, meu Sampaio, para se alegrar junto da nossa irmandade. Nós não podemos estar sempre com os irmãos, mas nosso desejo é poder estar, lá também é bastante trabalho. Quero já de antemão entregar a saudação da minha congregação lá no bairro do Alphaville, dos nossos obreiros, da minha família, da Irmandade por diversas localidades onde tenho me congregado, no norte do nosso país, no nordeste também, na região do Rio de Janeiro, em outras nações, também em atendimento à obra de Deus. Vos trago e quero levar saudações com a santa paz de Deus. Amém! Quero agradecer a Deus por muita coisa bonita, muita coisa boa que Deus fez na minha vida, quando eu era cooperador ainda. Eu já era um cooperador meio solícito. E foi apresentado para o Senhor com 28 anos de idade. E foi muito difícil, porque novo e entendimento não tem até hoje, mas talvez tivesse menos. E lidar com irmãos que tinham talvez mais idade que os meus pais. E aí tornar-se ancião deles. Eu atendia, quando logo foi ordenado, atendia 48 congregações em 4 estados diferentes: São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. E eram muitas viagens de carro, viajava 5, 6 mil quilômetros por mês, fora as viagens de avião. Aconteceu um fato muito engraçado, muito interessante, muito bonito também. Nós morávamos num apartamento muito pequeno na cidade de Cajamar. Então, tinha a sala do meu apartamento, o sofá, a parede do sofá e a cozinha. Você chegava na rua, naquele apartamento, estava indo para a cozinha, né? A cozinha desse tamanho assim. Assim, um cooperador que foi tomar banho na minha casa e enroscou no box. Não conseguia sair, uma tamanho de um Fusca, mais ou menos. Uma benção. E eu, preparado para sair, para viajar, para atender a obra, e foi me dando uma angústia que eu falei: meu Deus, eu não estou vendo meus filhos crescer. Minha esposa é organista também, uma ajudadora. Tomara que ela não esteja assistindo a live, senão depois ela vai ficar muito metida demais. Mas eu dou graças a Deus que Deus me deu uma esposa mais crente do que eu, meu irmão. Graças a Deus. Minha esposa não perde a paz por nada. Graças a Deus. E os irmãos que me conhecem sabem que é verdade. E eu estou ali sentado arrumando mala, passando sapato, já estava para o aeroporto de novo. Eu tinha chegado naquela manhã de viagem e à noite já tinha outra viagem marcada para atendimento da obra de Deus. E me deu um negócio ruim, um desânimo, uma coisa ruim. Meu Deus do céu. Talvez dos meus filhos, não quero saber um raio aí, eu morro, fica a igreja aí, só estamos brigando e não vai resolver nada. Tem misericórdia, assim. Pensando, irmão, pensando. E ela estava preparando um lanche, ela vai fazer um lanche para você comer e você vai de viagem em paz. Então ela ia me levar no aeroporto, né? E estou ali pensando, de repente ela saiu da cozinha, pensando. Ela saiu da cozinha com um pano de prata assim, pendurado no pescoço, no ombro, e pôs a cabeça assim, olhando para mim assim. Eu estava baixado, amarrando o cabaz do dente,
E eu levantou minha cabeça, olhou para mim assim, bem nos meus olhos, e falou: meu bem, fique em paz, não fica triste. Vai atender a obra que eu vou criando nossos filhos aqui. Eu abracei, eu chorei igual criança, porque eu tive aquilo como um grande sinal de Deus na minha vida. Não me lembro quando viajei, não faço ideia, mas não me lembro, muitas congregações, e às vezes no final de semana a gente viajava 2, 3 estados assim, focando, dormindo nas poltronas do aeroporto, e a obra de Deus foi crescendo, e o nome de Deus sendo glorificado. Eu não sei por que motivo, tem um outro episódio que aconteceu com essa mesma esposa, como se tivesse outro, né? Com a minha esposa, mãe dos meus filhos. Falei para ela que nós temos que acabar o resto dos dias juntos, agora que eu estou mais tempo casado com ela do que vivo. Ela falou: mas quer dizer que quando você casou comigo você morreu? Não, meu irmão, eu tinha amor por você, por isso. A gente conserta logo, né, irmão? Porque ficar de casa é ruim de dormir. Então eu morava em Itapeva, onde eu fui ordenado ancião, que é uma cidadinha do interior de Minas Gerais, e trabalhava numa cidade próxima, relativamente próxima, chamada Monte Verde. Monte Verde faz -8, -10 graus. A sua é nova, a minha é velha. É muito frio, irmão. É completamente o avesso daqui. Se mandar um casarinho para lá, ele morre. Vocês estão acostumados com o calor? Era muito frio. E nós estávamos passando uma prova muito grande e tinha sobrado das nossas provações uma motinha. Então eu ia 60 km de moto pela rodovia Fernão Dias, no 125. Eu trabalhava para ganhar um sustento. Eu pagava R$600 de aluguel, ganhava R$1.100 de salário. Tinha que criar os filhos, e a sala de oração era na minha casa, porque não tinha como pagar aluguel. Então nós reformamos uma garagem, minha esposa e eu, não acha vídeo na internet, ela pintando os tetos da igreja, ajudando na salinha desse tamanho. Glória ao nome do Senhor, glória a Deus. É bom a gente lembrar, irmão, das coisas que a gente passa, para nunca sair do nosso coração um espírito de gratidão ao nosso Deus. São as cicatrizes que a vida deixa, toda vez que a gente olhar e lembrar para graças a Deus, hoje pode não estar bom, mas já foi pior. Glória a Deus, hoje está bom. Então, em uma prova muito grande, eu fui mexer na lata de Nescau para tomar um leite quente, para esquentar o peito, põe aquele negócio na cara, põe um capacete, ficava desse tamanho de tanta roupa, ia trabalhar. Era 1 hora para chegar na Fina Serra, eu trabalhava em hotel. Quando eu olhei, tinha um fundinho assim de Nescau só. Falei: as crianças, eu queria tomar Nescau. E enrolei por ali, por aqui. Ela falou: meu bem, você não vai tomar um chocolate? Eu falei: eu estou com estômago ruim, Deus me perdoe. Não estou enjoado, não quero comer nada. Nossa, mas até se almoçar, eu estava levando um almoço com fundinho de vanela com ovo e salsicha. Não sei o que eles comeram lá, se comeram, não sei como foi. Irmãos, e Deus, assim, permitiu eu sair. Pode de novo, vamos, rapaz, caiu, levanta, não tem problema não. Eu fui sair para viajar, montei na motinha e fui indo embora. Subi a serra. Chegando algum momento da serra, irmão, estava tão frio, que começou a gelar a ponta dos dedos. Eu parei a moto assim no alto, no topo máximo da serra, depois uma baixadinha, uns 10 km para frente da cidadinha. E estava com o sol saindo, aquele sol bem cor de laranja no inverno, né? Acho que aqueles vão ver, mas no inverno vai ficar bem cor de laranja. E parei ali naquele sol e fiquei ali esquentando o sol, assim, doendo o corpo de frio. Falei: vou ficar aqui um pouquinho, só para esquentar, soprando a mão. Não sei, irmão, era umas 6h17, 6h20 da manhã. E eu olhando aquele sol, de repente, um calor, uma coisa boa, aquela presença de Deus gostosa no meu coração. E o Senhor começou a me visitar. Glória a Deus. Então, Senhor, eu estou com fome, eu estou com frio, mas estou sentindo a tua presença, está tão bom. Glória a Deus. Está tão gostoso sentir a tua presença. Glória ao nome do Senhor. E Deus começou a me visitar com a promessa, irmãos. Aí eu falava em língua, com as mãos levantadas, e capacete assim do sol. Parecia o rosto de Deus olhando para mim, irmão. E as lágrimas quentes corriam aqui no rosto, entravam por dentro da roupa, esquentava, era bom chorar. Logo cessou tudo aquilo, subi na moto, acabei de chegar no serviço, trabalhei o dia inteiro contentinho, à noite voltei para casa. Nós estávamos ali reunidos para jantar, uma coisa que Deus tinha preparado, não me lembro o que, eu falei: Dani, se aconteceu uma coisa que aconteceu hoje, aconteceu uma coisa tão boa para mim. Aí eu falei: o que aconteceu? Aí eram umas 6 e pouco da manhã, eu parei no topo, lá chegando em Monte Verde, estava muito frio, eu falei: estava frio do evento, aqui estava fazendo 0 grau. Eu falei: lá quando eu entrei em Monte Verde estava -4 de manhã. Era geada branquinha, irmão. Eu parei e falei: vou esquentar o sol aqui um pouquinho. Meu peito, você não sabe o que aconteceu. De repente, uma presença de Deus tão grande visitou meu coração. Ela estava com o garfo assim, parou, começou a olhar. E minha esposa é dura, é difícil chorar. Não é o jeito dela.
A minha esposa, ela para um mês sem congregar. Mas não para um dia sem fazer 4, 5, 6 orações. Cada um tem um dom. E eu não consigo ficar sem na igreja. Mas ela ora muito mais que eu. Muito mais. De longe ela ora mais que eu. Cada um tem um dom, né? Graças a Deus. Ela falou, foi. E os olhos dela começou a encher d'água. Aí esse olho esquerdo aqui correu uma lágrima grossa, assim. Tá tudo bem? Ela falou, continua. Aí ela falou, que contei o que aconteceu? Que hora era? Não era 6h20, de jeito nenhum. Era 6h15, 6h17, 6h18. Aí ela chorou, irmão. Chorou de balançar os ombros, assim, soluçar. O que aconteceu? Ela falou, não, você saiu daqui, você acha que eu sou boba? Você é meu marido, você é pai dos meus filhos. Eu sei que você não tomou Nescau, porque você ficou com dó de deixar as crianças sem. E eu deitei para dormir, estava quentinha a nossa cama, e eu falei, Senhor, olha que frio que está aqui, 0 graus. Teu servo em cima dessa moto, eu sei que ele é frio, ele é meu marido, eu que esquento ele. Não sou eu que abraço ele, ela que me abraça no frio para esquentar. E agora ele vai nessa moto, guarda ele, Senhor. Mas isso eu tinha deitado um pouquinho e fiquei virando na cama e não consegui ficar em paz por orar por você. Eu olhei no relógio, eram 6h17 da manhã. E eu falei, Senhor, onde tiver o teu servo agora, esquenta ele com a virtude do teu Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor. E naquela hora Deus me visitou a todos nós, irmãos. Eu não sei o que vocês estão passando, mas o Senhor vai confirmando teus passos na terra. O Senhor vai confirmar que está contigo. E que as coisas que você precisa não vêm da mão de homem, vem da mão de Deus, irmão. Vem da mão do Senhor. E assim o Senhor nos abençoou grandemente. Quando mudamos para São Paulo para o trabalho, deixamos lá uma congregação levantada, assim, na altura do telhado, já para a nossa irmandade. A nossa salinha às vezes enchia, então a irmandade ficava na salinha, da salinha para o quintal, do quintal eles para a calçada e os baixos ficavam lá na rua. Nosso pai lembra bem disso, complicou muito para a minha ordenação lá, e nós estamos aqui glorificando a Deus. Deus nos abençoou, nos guardou, a obra de Deus cresceu bastante e o Senhor tem nos abençoado. Não são muitas maravilhas, não quero me estender, para o servo de Deus também testemunhar. Muitas coisas maravilhosas que Deus fez. Uma que eu queria contar aos irmãos, eu fui em Guaraciama, no norte de Minas, divisa para a Bahia. Nós chamamos o Marcos para fazer a ordenação de um ancião em São João das Missões, e nós fretamos um avião e foi. Mas era aqueles avião ruim, um tal de cara, que parece um ônibus com asa. Aquele trem voa baixinho, você vê as pessoas andando no chão assim, ele não é pressurizado, um barulho que você fica doido. E qualquer pé de vento que dá, chega a virar pirueta. E aquele avião do carga, sabe? Tanto que o avião que nós voamos, na semana seguinte caiu no interior de São Paulo, o mesmo avião. Eu falei assim, esse meu celular hoje está suicida, né? Vou ter que empunhar ele no chão, vai quebrar. Mas tá bom, vai firmando aí, se quebrar, Deus que preparou isso, preparou outro. E fomos naquela viagem umas 4 horas de turbulência, e o irmão Samuel dava uma risada. Tudo ele achava bom. O irmão Samuel utilizando. E eu primeiro falei, irmão Samuel não tem a menor graça. Ele falou, não, mas tudo é felicidade. Para nós está bom demais, é passar por medo, mas aí chegamos lá. Então chegamos lá, alugamos um carro separado. Não, eles só nos deixaram em Montes Claros, tornaram subir no avião e foram para mais longe. Nós alugamos um carro, fomos agora assim. Quando chegamos lá, irmão, umas rachaduras na terra, desse tamanho assim, ó, terra seca. Eu falei para o irmão, faz um dia que não chove aqui. Ele falou, faz 9 meses que não chove. Aquele sol, irmão, não é tão quente quanto aqui, mas era muito sol. E era um batismo que eles tinham marcado para atender. Eu falei, quantos pedidos tem? Ele falou, não tem pedido não, irmão. Vocês estão de brincadeira comigo. Que misericórdia. Deus me deu a graça de atender 168 batismos, deu agora essa semana. Eu falei, bom, eu já estou aqui mesmo, muito profundo. Eu vou ficar aqui mesmo, meu mandado agora, dando glória a Deus. E com febre, nós estamos com 40 graus de febre. No calor, você fica cozido, né? E o cooperador João de nós, meu irmão, no nome do Senhor Jesus, clama a Deus para Deus te dar a palavra, eu não estou aguentando ficar de pé. Por mim, você tem que ter até batismo, depois não tem problema. Depois não ver o que faz, eu estou doente, irmão. Eu vim aqui teimoso. Aí, mas não quis atender o culto, chegou na hora da palavra, ele muito disposto. Não, nem precisou insistir muito bem. Era um pedido, Deus estava aqui. E nós temos sempre a palavra, para que conosco a palavra, né? Deus fala com a sua igreja. Ele ferveu pregar, não tinha nem grupo dos 40 irmãos, e pregou numa alegria, mas aí, numa alegria. E eu debaixo do pé de pau, escorado na cadeira, cozido de febre, passando mal.
E ele, numa alegria, pegando a palavra para aquela irmandade, só via de longe ele pegar a palavra, que a cabeça estava ruim. Daqui a pouco ele animou, falou: irmandade, Deus vai dar um sinal aqui hoje. Vou abrir um olho assim, dar uma olhada para ele, para me fechar. Deus vai dar um sinal, Deus vai mandar chuva nesse lugar antes de acabar o culto. Eu falei: ah, Senhor, que arrependimento mandar ele pregar a palavra. Ele animou demais, gente. Podia ficar só um sinal, tá bom, qualquer coisa que acontecer era um sinal, né? Aí falou que ia mandar chuva, irmão. E tornou a pregar. E o céu está na mão de Deus. E o mar está na mão de Deus. As estrelas estão na mão de Deus. Eu falei: Senhor, tem misericórdia. Até a festa foi passando. Irmão, no final da palavra, foi o tempo de eu correr. Irmão, caiu uns pingão do céu assim, deixou um copo cada pingo assim, ó. E desceu água, vai descer água com vontade. Vou mandar para os irmãos no grupo aqui a foto. Eu e o irmão Jean, que hoje é ancião, era diácono. Nós dois atendendo batido, debaixo de chuva, os raios caindo do nosso lado, e eu pulava assim. E os raios caindo, ia com febre, e a chuva caía para o corpo, e enchia o macacão de batido no diabo também. E naquela tarde, Deus chamou 7 almas nas águas santas. Glória a Deus. E o nome de Deus está sendo glorificado. Eu voltei molhado, no cantinho da roupa do avião, e para voltar, graças a Deus, o avião não balongou não. Para voltar, eu voltou bem, e nós estamos glorificando a Deus. Amém. Então, vamos contar só mais uma, vamos para os irmãos poderem testemunhar. É muita forma. Uma dentro aqui, acabou espumando querendo montar uma obra. Eu tenho um filho, é mandado da live, eu conheço. Caio, é maior que eu, um irmão, já. E meus filhos são, Deus nos deu 4 filhos. Ele levou um do seu reino de glória em 2017. Enfim, muito ruim, mas nos tem servido também de ânimo para ficar firme no Senhor. Eu tenho tanta esperança de encontrar meu filho lá no céu, irmão. Toda vez que ele vê uma fraqueza, eu falo: não posso, tenho que ficar firme, porque eu não tenho medo. Aleluia. Só falando desse meu filho, na ocasião que ele morreu, eu trabalhava muito, e nós tínhamos nos afastado, nossa família tinha se afastado, eu e a esposa, os filhos, mas nada demais. Sabe a rotina? Eu trabalhava de noite, nós tínhamos um comércio, ela cuidava de dia, e nós fomos nos afastando. No dia que ele faleceu, eu estava lá no Deus com ele. Filho, fica bem, conversando com ele, passei a mão no rocinho dele, ele levantou a mãozinha, apanhou no meu dedo, na minha mão, escorregou a mãozinha, e ficou seguro nesse dedo da aliança aqui assim. Mas ficou seguro de eu levantar o bracinho dele, levantar o corpo assim, do dedo da aliança. O que será isso? A enfermeira veio do meu lado e falou: olha que belezinha, pai, falando para vocês manter a família unida. E naquele dia Deus levou ele para o seu reino de glória. Deus ficou no meu coração, a gente se mantém unido para encontrar com ele. E o Caio nasceu muito bem, e 2 dias depois de nascido, a minha esposa estava aumentando, ele engasgou com leite. E teve uma parada cardiorrespiratória. Na madrugada, minha esposa me liga. O que eu não contei para vocês ontem é que na noite anterior a isso, eu estava congregando na central de uma cidade chamada São Sebastião, do lado de Ilhabela, aquela cidade turística que vocês já devem ouvir falar. E meu sogro é porteiro da CCC na central lá. Eu estava com ele, eu ia visitar a esposa, eu chamo ele de vô. Eu vou pregar com o senhor, vamos bombar, congregar. Eu congreguei, toquei. E no final do culto Deus mandava a palavra, e no final do culto o céu de Deus foi: a santa paz de Deus. Eu parou, baixou a cabeça, dizia que não dava para precisar dar um recado triste aqui para alguém, mas eu preciso, Deus está mandando. Ele dizia: o Senhor te disse que eu estou abrindo a cela da morte, e ela vai passar na tua casa essa madrugada, mas fica firme, do jeito que ela vinha, ela vai, você vai ter muita glória para dar para Deus. Eu vi no sogro dizer: Senhor Jesus, cobre-nos com teu sangue. Que a palavra é uma flecha, é uma espada de 2 fios que transpassa a divisão da alma com o espírito. Toda a palavra vem, irmão. Glória ao nome do Senhor. Não tem como escapar dela. A gente aceita, ela se entranha no nosso ser. Quando foi na madrugada, minha esposa me liga aos berros: Bob, pelo amor de Deus, o neném está morrendo. Eu peguei a minha filhinha Bia, que já almoçou, ela tem 19 anos. E ela vai se formar agora, tá? Eu peguei minha filha no colo, pus no carro, nós tínhamos um Verona velho, que estava com o escapamento amarrado. E eu não tinha dinheiro para arrumar o escapamento, e pão mecânico, eu amarrava ele com corda de varal, o escapamento esquentava, a corda arrebentava, caía no chão, então eu dava um fecho assim de corda de varal e amarrava para 2 quilômetros. Gatei a ré no carro e saí, arranquei o portão da casa, no porta-malas do carro. Esqueci de abrir o portão, porque na hora da angústia, você não...
Eu ia para o hospital e punha a cabeça para fora do carro e gritava, olhando para o mar: não faz isso comigo, Senhor. Não faz isso para mim, não leva meu filho. Mal sabia ele, daqui uns anos eu estaria enterrando outro filho. Um filho, graças a Deus, espero que seja isso. Irmão, ele foi um clamor. Quando chega lá, a doutora Flávia estava sem um sapato. A minha esposa estava entrando no centro, já estava no centro cirúrgico. No que ela foi acudir o neném, a cesárea abriu por dentro e por fora. E a hemorragia correu solta. Eles estavam acabando de ir para o quarto. Eu não sabia se acudia a criança, eu escolhi a esposa, eu não sabia quem morria primeiro. E ela mal no centro cirúrgico, tomando bolsa de sangue, a pressão respiratória. Quando eu entro na UTI, olhei de longe, o nenenzinho tudo entubado, meio roxo, uma coisa horrorosa. Ela falou: pai, só Deus. Passou-se mais alguns dias, um dia chego lá, ela me chama de novo para conversar, preciso falar com você. Falar: você tem caso de diabetes na família? Eu falei: tem um avô, tem minha avó. Ela falou: pois é, o teu filhinho tem diabetes. E essa madrugada ele teve 627 de glicemia. A irmã trabalhando na saúde, não sabe disso. Eu não sei como ele está vindo, não tem um ano adulto que aguenta isso. Mas está aí. Só que ele teve descolamento de retina, está sério. Não vai enxergar mais. E com essa parada cardiorrespiratória, tem alguns coágulos no cérebro dele. Eu não sei o que vai ser do seu filho, pai, nem sei se ele vive. Mas se viver, vai ter sérios problemas. Ele acabou? Ela falou: acabou. Ele acabou. Olhei para a rua assim, na frente do hotel, tinha uma varanda, a rua assim lá embaixo, eu estava no segundo andar, no térreo, ia passando um ancião e o governador da cidade, que hoje também é ancião, são irmãos na fé, irmãos de carne, irmão Gabriel, irmão Miro. Vou descer lá pedir para os irmãos de meu filho. Deus tinha usado o irmão Gabriel na noite, aqueles dias anterior, com essa palavra. Ainda que Deus leve a criança, nós vamos lembrar da unção, guardar no coração. Quando desci, irmão, eles sumiram na rua, não sei por qual motivo, Deus sabe. Não consegui achar, voltei desolado. Fiquei ali debruçado. Nisso a esposa já tinha saído do centro cirúrgico, já tinha sido nos dias anteriores. A enfermeira esqueceu o prontuário no pé da cama dela. E vocês, mães, vocês são leoa. Ninguém pode fazer isso. Tanto que a palavra fala de amor entranhado. Só a mulher sabe o que é um amor entranhado. É amor de mãe. Quem gerou na barriga sabe. Ela viu aquela prancheta, ela sabia que tinha alguma coisa errada com o filho dela, porque nós não tínhamos contado tudo o que ele tinha passado. Então ela foi puxando com as unhas assim o lençol e foi descobrir na cama e a prancheta veio vindo junto. Olha, irmão. Até que ela apanhou a prancheta, quando ela leu, irmão, só leu as pernas para fora da cama e saiu andando de novo atrás do filho dela. Eu quero meu filho, eu quero meu filho, eu quero meu filho. Subiu 2 lances de rampa, irmão, uma cesárea. Vai atrás do filho dela de dieta. Quando eu ando no corredor, vem aquele vulto branco, igual papel, com aquela camisola e já um rastro de sangue no chão. Segurando para as paredes. Cadê meu filho? Foi um tempo para abraçar ela, foi desfalecendo. Falei: calma, pelo amor de Deus. E ela chorava, irmão, parecia que estava jogando água na minha roupa. Assim, chorava. Veio uma enfermeira, pegou aqui assim, dormindo. Como deu uma injeçãozinha pequenininha assim. A pessoa virando os olhos para trás, calmante, para levá-la de volta, porque senão eu ia ter que amarrar ela. Porque ela queria ficar com o filho dela. Eu senti, não sei, eu sei. Deitaram lá na maca, ela ficou de ponta cabeça para mim assim. Deitaram na maca, eu dei um beijo na testa dela. Falei: vai em paz, meu bem. Fique em paz. Eu vou ficar com o neném aqui. Limpei as lágrimas dela, que grudou minha mão de lágrimas. Mas muita lágrima. Ela chorando, com a mão meio levantada, logo dormiu ali no corredor. Eu fui levando para o quarto. Quando ela sumiu no corredor, eu me vi sozinho de novo. Bateu aquela coisa ruim, aquele medo. Ela falou: nas próximas horas ele vai morrer. E eu lembrei da minha mãe programista. Minha mãe desse tamanho assim, minha mãe pesa 47 quilos. Todo órgão que compra para ela tem que serrar um pedaço do outro, ela não alcança a pedaleira. Mas está lá, a vida inteira tocando, servindo a Deus, um desenho para nós. E minha mãe tocou o hino 216, ó: não me cansarei de cantar. Lembra? Louvores ao meu Criador. Ela tocou aquele hino, balançou as perninhas assim no canto do banco, ela tem as perninhas curtinhas, rejeitou as mãozinhas ali. Eu carrego minha mãe embaixo do braço assim, uma boneca. Respirou fundo e falou: glória ao Senhor que me traz tanta alegria. Eu tinha 6 anos de idade. Deu um estouro na sala e Deus me batizou com a promessa do Espírito Santo. Embaixo do órgão, irmão. Glória a Deus. E naquele dia eu lembrei daquilo e aquela presença, aquela virtude, aquela coisa boa veio de novo, irmão. Eu ponhava a mão na boca, não aguentava parar de falar em língua. Ajoelhei assim, encostei atrás de uma lixeira, aí fazia eco no canto da parede, começou a acordar os doentes, as crianças.
Até o momento que eu me lembro que bati o cotovelo assim na porta da UTI e entrei falando em língua com as mãos levantadas. Tinha uma irmã enfermeira da Assembleia de Deus, ela já jogou a caneta para cima e falou: aqui é Deus, glória a Deus. E já veio intercedendo atrás de mim, enfiei as mãos dentro da incubadora assim com as lágrimas da minha esposa. Hoje Deus vai caçar muito ninho do demônio na tua vida. Pode dar glória a Deus. Você está precisando do milagre, você não está buscando o milagre. O milagre está buscando você, irmão. Fui onde estava meu filho com as mãos cheias de lágrimas dele. E pôs as mãos sobre meu filho e falou: Caio, falei, o servo de Deus não pode vir aqui te ungir, mas as lágrimas da tua mãe serão no teu remédio. Recebe essa unção, meu filho, em nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Ainda molhou um pedacinho da testa dele. A enfermeira falava em língua, alongava os braços, e eu pulava de um lado, ela pulava do outro, e as crianças ferveram chorar com o barulho. Glória a Deus. Era 10 e pouco da manhã. Quando foi 2 horas da tarde, estava meu pai, minha mãe, meu sogro, minha sogra, minha cunhada, meus irmãos, minha avó, que Deus já levou, a serva de Deus, todos nós ali reunidos. Cheguei a enfermeira Eunice: cadê o papai e a mamãe do Caio? Irmão, as minhas pernas balançou assim, eu fui morrendo, sentado, fui ficando desse tamanho no sofá. Falei: morreu. E ela falou: cadê meu filho? Aí ela segurou a enfermeira e com a voz embargada, meio chorando, ela falou: ele está lá no berçário esperando alguém buscar para tomar banho, ele que é a mãe dele. Glória a Deus. Irmão, o anjo do Senhor passou lá, devolveu a vista para o meu filho, devolveu saúde. É um homem mais alto que eu tenho 16 anos, irmão. Eu uso 5 graus de miopia e não usa nada, e o nome de Deus está sendo glorificado. Dá glória a Deus. Dá para vocês dar glória a Deus essa noite, irmão? Bendito seja o Senhor. Se o Senhor contar os nossos dias e nós nunca mais encontrar, irmão, vai ficar registrado que o nosso Deus é Deus de milagre. Dá glória a Deus. Que Deus se anime essa noite com esse testemunho. Que Deus coloque na tua vida uma alegria de servir a Deus. E saiba de uma coisa: derrota não é coisa de crente, irmão. Enfim, perdoa, por mim ficaria aqui a vida toda. Dou graças a Deus. Está no ar a live ainda, seu pai? Está dando certo? Deus que abençoe a irmandade aí da live também. Obrigado por nos receber. Obrigado pelos almoços, pelo sorriso. Cidade de alegria, pelos abraços. A gente não sabe o que faz, os irmãos não sabem o que faz. A gente não merece. Mas a gente agradece todo o coração em nome da minha congregação. Ainda aconteceu uma coisa engraçada, uma das obreiras falou lá: irmão Rodrigo, será que eles vão tratar bem vocês lá? Eu falei: não, vocês irmão, eles ficam preocupados, vocês comeram, está tudo bem, aquele carinho, aquele cuidado, vocês vão lá, vocês vão ver que é verdade. Se o Adriano já esteve lá, o Rosa esteve lá, é uma alegria, uma alegria. Até a Chica eles queriam congregar esse dia, né? Congregou a Chica? O cachorrinho do Adriano fez um curto lá, deu glória a Deus, não deve querer mais. Uma bênção, um povo amoroso, cheio de Deus. Olha lá, irmão, vaidosa, mas não me liga. O que importa é a alma, nós damos glória a Deus, nós fica feliz. Irmãos, oreis por nós, permanecei firme no Senhor, aproveitem com saúde essa congregação que Deus nos deu, enche ela de mocidade, enche ela de glória, enche ela de culto, se alegre no Senhor, e eu tenho certeza que é daqui para uma muito maior, uma melhor e outras mais, no nome do Senhor Jesus Cristo. Perdoe, dou graças a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Nosso Pai, vem, irmão, dar um segundo para nós. Vem, irmão Adriano. Amanhã tem Santa Ceia, às 19h30, né? Irmão Isaías, vem, irmão. Eu já estou vindo, não tem porquê, irmão. Até meia-noite é hoje. Vem sim. Enquanto você vai disponível, depois eu vou dar para segurar o celular para o São Pai poder vir. Tá bom? Glória a Deus. Não conta o testemunho mais bonito do meu irmão, senão eu vou perder a fama. Não conta o testemunho mais bonito do meu irmão, senão eu vou perder a fama. Deixa eu avisar eles, irmão. Esse aqui é o nosso irmão Isaías, a turma aí da live. Nosso irmão Isaías é ancião em Nova Monte Verde, aqui no interior do Mato Grosso. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Irmãos, vamos rir dessa maneira, né? A nossa alegria é querer nós estar em sorriso, vamos abrir o sorriso mesmo. E receber esse nosso irmão. Nós estamos muito felizes, muito felizes mesmo. Espero que Deus tenha se deslocado no estado de São Paulo, dois servos de Deus. Que Deus tenha consagrado para trabalhar junto conosco nessa obra. E nosso irmão Adriano também. Irmãos, é motivo de nós dar glórias a Deus por essa festa. É uma festa, irmão, que o mundo não tem. Vamos aproveitar, se o mundo souber
merece a festa que nós está aqui. Ele dia todo vai embora. Mas um dia vai chegar, porque tem Cristo na palavra e tem muitos ovelhas no aprisco que vem agregar. Quem sabe um dia vem junto de nós, né? E nós vamos dar glória para Deus. Irmãos, eu levantei aqui para testemunhar, para entregar a saudação e contar também, irmão, uma obra recente que Deus fez para nós. E eu sou devedor, eu tenho que pagar esse voto, foi um voto que eu fiz. Irmãos, esse dia, posso falar esse dia que aconteceu isso aí? Eu vi como o Rubi estava muito atribulado, muito. E eu vi ele mandando aqueles áudios muito tristes. E conversando com o irmão Zé Casarinho, o irmão Evaristo, ele passou para mim que a situação da nossa irmã e do irmão Rubi não estava boa. Era para orar, porque ali era só um milagre. Só um milagre. Irmãos, eu confesso para os irmãos que eu fui para o joelho, levantei as madrugadas, falei, Senhor, cadê o Deus que nós estamos servindo? Senhor, nós precisamos mandar obra na terra. Porque assim tu não fazia uma obra para nós, Senhor, como que nós vamos congregar aí? Contar o quê? Contar mentira? Na tua casa não vai contar mentira, não. Eu quero, Senhor, que tu prova para nós que tu está na nossa vida. Liberta essa irmã para nós. Troca o coração dela. Irmão, foi uma oração de fé mesmo. Muitas madrugadas eu levantei. Na beirada do meu sítio, lá cheio de lasca, de topo, né? Eu apiava do cavalo, quando eu vi uma árvore, eu ia debaixo daquela sombra, Senhor, estou fazendo voto. E eu quero cumprimento desse voto, Senhor. Ou então não tem como servir na terra mais. Irmãos, a verdade é que Deus fez a cirurgia. O irmão Rubi mandou um áudio para nós, do grupo, falando, irmãos, pode dar glória a Deus, porque Deus fez uma obra com a minha esposa, está contente, trabalhando, não aguentava caminhar 3 metros, hoje ela foi lá na beira do rio, irmãos ajudou nós aqui, e está uma bênção. Então, irmãos, é o nosso Deus. Deus falou assim, faça a prova de mim. E nós fez prova do Senhor, Ele abençoou, fez uma cirurgia, porque tem médico suficiente para isso, e nós estamos dando glória a Deus. É, irmão Rubi? Está contente, irmão Rubi? Irmão, mais contente está eu, porque não foi só eu que fiz o voto, foi vários irmãos. Então, irmão, a nossa oração, quando nós colocamos um monte de lenha na fogueira, dá uma bastante lavareda, e aquela lavareda aquece o céu. Aquece o céu e Deus escuta a nossa oração. Irmãos, é muita obra, muita obra. Se eu for contar à noite, não dá. Mas eu agradeço a Deus também, irmão, pelo meu companheiro que está mais eu, nosso irmão Paulo, estava lá, né, jogado fora, sem direito. Muitos falaram que ele não tinha direito à salvação, mas o Senhor é aquele que prova para nós que tem direito. Né, Deus deu a graça de conhecer ele, fomos lá, demos um conselho para ele de Deus, e ele acatou aquele conselho e está aqui dando glória a Deus mais noite. Irmãos, agora eu levanto aqui, irmão, para pedir oração para toda a Irmandade. Que ora a Deus não só para mim, para minha esposa, que é uma bênção que está aqui, mas eu, minha companheira que sempre me ajuda no ministério. E ora a Deus para o irmão Paulo, uma oração que está no nosso meio, porque ele precisa muito das nossas orações. Ora a Deus para ele, ora a Deus, porque eles precisam mesmo. Um dia Deus vai dar graça, como o Adriano e lá também. O Rodrigo é muito ocupado, mas um dia Deus vai preparar para o Rodrigo, que ela vai nós também. Né, marcar umas festas lá para o Rodrigo. A abertura vai ser uma festa, pelo menos 3 dias, irmão Rodrigo. É pelo menos 3 dias de festa, dia e noite. Né? Não liga com comida, não. Na casa do filho de Deus não falta nada, não. Se não tem mandioca, tem a farinha para comer. Se não tem farinha, tem a água. Se nós orar para um copo d'água, glória no estômago do Senhor. O Senhor aparece, irmão. Mata a nossa fome do Deus. Mas lá você vai ser bem recebido. Faz a forcinha, faz uma caravana, vai lá mais nós. Vamos fazer uma festa, não vai confundir o aniversário. Porque o aniversário falou que não ia ver que lá para mim. Mas nós temos que provar para ele que nós servos Deus verdadeiro. A mesma palavra do João, só falta fazer assim em cima e cumprir. A cobertura e estrutura mental já está tudo pago, os brindex está tudo pago. Acaba sendo. 100 pessoas. Então, eu peço oração para a Irmandade que me ajuda. Se não pode ajudar de uma maneira, ajude de outra. Se não pode ajudar na parte financeira, ou ir lá trabalhar mais nós, na mão de obra, mas ajuda na oração. Leva o Rodrigo, leva o Adriano, essa necessidade.
necessidade também. O Evaristo fez um vídeo, você precisa de ver. Eu estou lá sozinho para construir e é complicado, né? De perder, eu estou lá sozinho. Então, eu peço a oração da mandada que me ajuda. Não é tanto para a parte financeira, mas é a parte da mão de obra que nós não está tendo. Mas Deus vai abençoar. E nós vamos ver essa bandeira levantada e o nome de Deus vai ser glorificado. Eu tenho certeza que o que vai fazer a abertura, vai ser a abertura junto com o batismo também. E nós vamos pagar a festa. Então, ora a Deus para mim, traga a saudação da mandada de Novo Monte Verde, de Alta Floresta, Paranaíta. Tem o servo de Deus Montenilson também. Quero passar mais nós, mas por causa da obra de Paranaíta, tem muita visita lá, que as visitas foi que pediram, não para os cultos aqui. Então, eu não fico assim, atribulado com aquilo ali. Eu falei, Montenilson, se você fica para atender a obra aqui, para a visita, porque se nós perder, já foi embora, né? Então, fica aqui para dar assistência. Mas ele mandou, irmão, pediu que vou saudar toda a santa paz de Deus. Amém. E o irmão Francisco também de Paranaíta, também pedia, irmão Laurita, toda a mandade lá pediu que saudar toda a santa paz de Deus. Amém. Ora a Deus para mim, irmãos, outro dia nós estamos mais obras. Ora a Deus para mim, na minha oração não esqueça nenhum de vós. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eita glória. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Eu sou grato a Deus essa noite, por essa preparação gloriosa de estar junto da Irmandade. Nós já tivemos reunião serial, uma festa. Estou muito contente de estar junto de todos nós. Agradeço a Deus porque o Senhor tem guardado nós, tem trazido nós até esta localidade e conhecido mais a face desta Irmandade, dos irmãos. Glória a Deus. Como nós já anunciamos na reunião do ministério, nós estamos saindo daqui cheios, nossos mundos cheios de alegria, cheios do amor, e bem conhecido essa querida Irmandade. Sou grato a Deus, porque nasci um cristão, o Senhor tem abençoado, tem preparado uma esposa, um amigo, uma companheira, temos vários filhos, e as promessas de Deus todas têm se cumprido na nossa vida. Aleluia, glória a Deus, que estou nesse ministério aí desde o início também, onde passei por todas as patentes, todas as diversidades, as provas que nós passamos no ministério, nós ficamos firmes e fiéis. Né? O Senhor preparou, operador de jovem, operador oficial, e a promessa de Deus ela se cumprir na nossa vida. O Senhor deu a graça de colocar o ministério de ancião. Sou grato a Deus, porque nós vamos encontrar muitas horas com o próprio chefe do Senhor. Mas como fala para uma coisa que é a dele, não tem como, né? Mas eu sou grato a Deus, porque o Senhor tem sido maravilhoso conosco. O Senhor tem sido amigo, Ele tem sido companheiro. Glória a Deus. Ele tem sido aquele que não tem nos desamparado, né? Então, o Senhor tem nos ajudado. Estou ali na cidade de Guarulhos, no Senhor da Graça de atender naquela localidade. Ajuda o servo de Deus na região do bairro do Irmão. Nós também estamos reformando, né? Aquela congregação, uma congregação muito bonita, muito grande. E com certeza a Irmandade está toda convidada para estar junto de nós. Trago e levo a saudação também, onde o Senhor deu a graça de passar junto à Irmandade, com servos e amigos, para saudar junto à minha família, minha esposa, que está me assistindo ali na live, minha amiga, minha companheira também. Gostaria muito que ela estivesse junto de nós, mas toda oportunidade estará junto com a minha companheira da esposa do nosso irmão Rodrigo. Tá? Todos eles pedindo para saudar aquele Irmandade com a santa paz de Deus. Amém. Vamos rápidas palavras também. Sou grato a Deus. Eu estava ali, né, não queria nem pegar a salvação. Vou contar algo rapidinho que aconteceu comigo com o Rodrigo. O irmão do Rodrigo vai contar com o Rodrigo, é só Deus, tem que ter fé. E ele pronto a cada um de nós, né? Nós tivemos o prazer. Hoje eu estou, como eu já anunciei, estou voltando contente, porque onde eu tenho estado servo de Deus, onde eu tenho pisado e colocado em suas mãos, o Senhor tem abençoado e nós visto a obra de Deus prosperar e as palavras também. Né? Servo de Deus, eu tivemos o prazer de estar ali na África, nós viajamos para a África, nós somos responsáveis ali pelaquela localidade, onde a Irmandade muito carente, muito difícil, eu estava conversando com os irmãos, né?
É uma viagem, irmão, que o que nós vivenciamos aqui hoje na nossa reunião de ministério, nós nos preparamos para os irmãos poderem ir na África, os irmãos vão ver que nós voltamos muito mais crentes de lá. Bendito Deus, voltamos com amor. A diferença, irmãos, de perdoar, de amar, é incondicional na situação que nós encontramos lá. Então, é isso que eu quero dizer para os irmãos. Quero dizer que nós chegamos aqui naquela localidade, sofremos muito, irmãos. Eu, na verdade, ele fala, eu sou mais velho, né? Não digam no nosso meio, né? Mas eu sou mais velho e ele cuidava de mim. Eu passei muito mal mesmo, sofri muito, devido comida, enfim, a mudança, mas o Senhor nos guardou. Mas eu quero dizer para os irmãos, quando nós chegamos naquele continente africano, ali no aeroporto, como ele mesmo falou, irmãos, os servos de Deus, os homens que andam em missão e realmente têm sinceridade com Deus, nós somos espelho, nós somos vistos tanto pelo mundo como para aqueles que se identificam que são homens e mulheres de Deus. E no meio da multidão, ali em Joanesburgo, na África, nós estávamos lá, levantou uma irmã, né, e falou assim, irmãos, paz de Deus. Não foi? Ele falou assim, eu sou do Brasil e já vi o irmão, né, na internet, né? E veio em São Tomás, com aquela alegria, e falou, vocês estão em missão, vamos. Foi até beira com nós, e falou, irmão, mas para onde vocês vão? Tinha um pastor lá que nós conhecemos em Beira, estou resumindo bastante, no aeroporto. Aí ele falou, mas na região que vocês vão, eu estou aqui há 20 anos, nunca fui lá. Eu falei, mas como? Ele o Rodrigo da brincadeira, não, olha nós, irmão, né? Fomos para a Beira, veio o servo de Deus, irmão, buscar nós lá, só Deus, irmão, veio um caminhão, daqueles de 1900 e bolinha, lá nós ia chovendo, mas ele andava sereno, ele falou, você é doido, eu não pensei não, nós vamos andar daqui, Caia, quanto tempo lá? Vai dar 16, 17 horas de viagem. Que é isso, irmão? Que espírito é esse? Você está tomado com um monte de carvão em cima do caminhão, não. Enfim, cabelo de boi. Mas para resumir, aí o que aconteceu? Nós fomos lá, colocando uma caminhonete, né? Difícil, mas encontrando, nossa, está ficando terrível, irmão, né? Irmãos que nunca ouviram esse testemunho, mas aí saiu ele, conseguiu uma caminhonete, falou de Hilux, agora nós não tem, então irmão, Hilux, foi 19 horas que tinha lugar que a caminhonete cabia, um buraco, a caminhonete entrava e saía, subia. Uma estrada, porque lá, onde nós fomos, são duas estradas, ele e N2, uma vicinal e a outra que eles falam que é a que atravessa, né, que é o país. Mas, irmão, o mais impressionante, o servo de Deus estava com nós, e ali, irmãos, eu e ele, nós viajamos 19 horas noturnas, viajando com o irmão dirigindo e o outro irmão da África, o irmão Lucas, né? Impressionante que nós não descemos do carro, né? Eu e ele, não descemos, 19 horas, impressionante, nós não descemos do carro, saía, entrava no buraco, não era mato com dois lados, aqui nós estamos no paraíso, né? Para chegar em casa, quando chega, enfim, andamos a noite toda, o horário lá, né, bem reduzido. Chegamos quando nós estávamos chegando em Caia, falou, bicho, lugar esquisito, feio, só Deus, né? Mas tá bom, quando nós chegou na casa do irmão Lucas, aí tinha aquele monte de gente, essa parte só não está famoso, tanta gente, que aí esse aqui falou, olha, o povo lá gritando, esperando nós, já adiantando, né? Mas, irmão, só que a irmã lá no aeroporto falou assim, vocês estão em missão, vocês vão ver milagre. Ela falou, nós queremos, pegamos, né? Nós queremos, irmã. Isso lá em Joanesburgo. Quando nós chegamos ali, naquela localidade do Caio, procurando lugar para dormir, que não tinha, né? Não tinha lugar para dormir, não para lugar, fomos parar num lugar que era nem visto para lá perto da cidade, né? Quando nós chegamos, nós olhamos aqui, eu falou, não, aqui não, vamos embora daqui. Pegamos um africano de novo, com ele é barato, vamos embora, né? A irmandade é um lugar lícito, até de falar, mas, enfim, saímos, vamos para casa do irmão. Chegou lá, irmão, uma situação difícil, né? Nós já sabíamos que nós nos encontrávamos não naquela situação, mas um pouco. Só que quando nós vamos descendo da caminhonete, deu um estouro no céu, pum, explodiu o céu. Quando explodiu o céu, a chuva caiu. Ele desceu, eu também desci, nós ficamos olhando tudo. O irmão pegou uma esteira, né? Essa de praia, que nós aqui é para praia, vai lá, irmão, aqui, irmão.
morto, ele deitou do lado do outro e fomos dormir. E o povo se alegrando. Quando ele levantou de manhã, já o sol raiado, e aquela bagunça lá fora no quintal, né? Eu falei, chefe, esse povo não dorme não, né? Pulando lá, cantando na língua dele, daí nós saímos, o irmão falou que tinha preparado o café, irmão, só Deus, né? Mas enfim, o amor, né? Eu passando muito mal, não tenho como até pé, eu passando muito mal mesmo, mas e ali o amor de sair, mas esse povo vai do lado, ele começou já a se interagir, os irmãos falavam inglês, falando inglês, enfim. Eu só observando, falei, tem uma coisa. Aí o africano, o Lúcio, falou, não, que festa é essa? Eles vão pra cá com o nosso irmão. Vocês não têm noção do que aconteceu. Não é porque mesmo não. Quando chegou, deu uma esteira para nós, jogou no quarto lá da fonte do Rio, né? Meu irmão, Deus fez um milagre. Porque o Rodrigo já estava dançando com ele lá, não veio lá no pátio lá. Verdade, dançando mesmo. No meio da chuva caindo, não. Tem, irmão, fazem 3 anos que não cai um pingo de água aqui. Eles colocaram o pé no nosso quintal, Deus mandou chuva nesse lugar. Nós ficamos lá, 3 dias chovendo, irmão. 3 dias chovendo. Então nós vimos que nossos passos foram confirmados. Estou muito contente. Deus fez muita obra naquele lugar. Ensinou nós, voltando mais crentes. Eu sou grato a Deus por isso, irmão, né? Outras oportunidades teremos, né? Para estar junto com a Irmandade. Convido os irmãos para estar junto de nós em Guarulhos. Estão as portas de braços abertos. Não temos como agradecer a hospitalidade dos irmãos. Só Deus para pagar os irmãos por essa alegria e por essa hospitalidade de hoje, irmão. Nós temos certeza que as nossas orações ajudarão os outros, né? Estamos saindo aqui contentes, revendo os irmãos, certo? Tem o Adriano, que é amigo profissional também, que estamos juntos no ministério há muito tempo. Então, sou grato a Deus, irmão. Levo essa alegria desse lugar de sorriso. Como eu falei para vários amigos que a gente conhece aí, falando de sorriso, nunca imaginei estar aqui. Mas estou contente, alegre mesmo, indo embora com o nosso olho cheio de alegria. Então, graças a Deus por tudo, peço a Irmandade que continue orando a Deus por nós, permite, pela minha esposa, minha família, né, os meus filhos, meu pai, que nós possamos, como servo de Deus abençoado, ter força para continuar tocando esta obra, né, e levando, irmão, saqueando o inferno e enchendo nossa igreja e trazendo, né, as almas aqui dentro, para assim, irmão, se regenerar, se abraçar e mostrar o caminho, o que é bom para a vida eterna. Sou grato a Deus por tudo, por essa força. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome. Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Foi embora. Complementando o que o seu pai contou, nós fomos lá, então, fomos ordenar 3 anciãos. 2 para o Moçambique e 1 para o Malawi. Um moçambicano falava português de Portugal, o outro falava cena e o outro falava inglês. Eles mesmo não se entendem. Hoje eu tentando falar com inglês com eles, tentando se virar, o outro traduzia, o outro falava cena, o outro falava zulu, e muita chuva. E a ordenação era num dia de manhã, não me lembro que dia, se era um dia de semana, uma terça-feira, 10 horas da manhã. Não tem final de semana, tudo final de semana, uma coisa só. E eu dançando com eles lá, pulando, dando glória. Quinta-feira? Dando glória a Deus com eles lá, mas eu sei de suar com eles. Eles estão dançando, eu fui dançar comigo. Tinha tudo festa. Alegria, tem vídeo aí no Facebook, nós fazer a oração dos irmãos, chuva que Deus mandava o céu cerrado, chovendo. Se obrigamos as irmãs numa meia árvore, tinha umas 200 pessoas, não pai? Debaixo do pé de pau, no pé de árvore, lá, mas gente que não via fim. Até os cabritos veio congregar com nós. Então ali, começando o culto, as irmãs brigavam aqui no pedacinho de telhado, chegou a hora da ordenação, mas aí, vamos buscar Deus em ele, irmão São Pai, ele filmou isso. Vamos orar a Deus em nome do Senhor Jesus, amém. Vamos dobrar no joelho, chuva que Deus mandava. Eu pus as mãos na cabeça do primeiro irmão, falei, irmão Lucas, Senhor que te chamou nessa bendita graça. E comecei a orar. Quando eu comecei a orar, irmão, abriu uma clareira no céu lá de cima e desceu um raio de sol em cima da cabeça dele. Está filmado para mandar de ver. E fez a ordenação e a igreja cantava, e eles davam glória a Deus. Quando pôs a mão na cabeça do outro, o raio de sol mudou para a cabeça do outro. Quando pôs a mão na cabeça do outro, o raio mudou para a cabeça
do outro, irmão. Quando encerrou a oração, Deus fechou o céu e a chuva caiu de novo. Glória a Deus. Nós estamos glorificando uma coisinha pequenininha, mas enche nosso coração de fé, muitas coisas boas que Deus tem feito. Estamos extremamente felizes por tudo que Deus nos tem feito. Amanhã, às 19h30, haverá serviço de Santa Ceia nessa congregação. No dia 25 de dezembro, às 18 horas, haverá o culto de observação em Rondonópolis. E às 20 horas, culto de Santa Ceia em Rondonópolis, aqui no estado do Mato Grosso, já. Uma obra nova que vai nascendo aí, e muitas outras que virão no nome do Senhor Jesus. No final do culto falamos de coleta, tudo certo, irmãos já, podemos conseguir? Vamos cantar o hino 45 e vamos aguardar a palavra. Não tem por que nós estamos falando tanto tempo aqui sobre o hino para ganhar tempo, é um desaforo, né? Mas falando tanto, não vai cantar um hino de 2 minutos, com genido, tem um menino de bragueza. E com razão, está certinho. 45, meu irmão, por favor. Glória a Deus, glória a Deus. Eu sei que está tarde, mas já vai acabar. Vamos, força. Senhor da glória.
Eis a glória, aleluia. Bendito é o teu nome. Venha a paz. Louvado seja. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos queridos, vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, no verso 21. Se nós pegarmos toda a lei dos irmãos, muito mais entendido que eu, toda a literatura bíblica, toda a escrita bíblica, toda vez que o Senhor foi falar com o homem, qual a primeira coisa que ele pedia para o homem? Põe-te de pé, que eu quero falar contigo. Vamos ficar de pé para ouvir a leitura da palavra? Nós estamos aqui a mandar de criar esse hábito na nossa congregação, na hora da leitura, toda a mandada fica de pé. E é bom que não dá engolir, irmão. Circula um pouquinho o sangue, espanta o sono. Evangelho de Mateus, capítulo 15, verso 21. A mulher cananeia. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíram daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra, e seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou a ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A vontade percebeu que a resposta das nossas orações nem sempre estão na boca de Deus, elas estão na nossa boca. Elas estão em nós a resposta. Como que eu decido o que eu quero colher? Quando eu vou plantar. Quero colher banana, não adianta plantar abacate. Plantar banana. E essa mulher, o Senhor permitiu que ela viesse há algum tempo, propositalmente gritando. Eles eram um povo que samaritano não estava bem com o povo judeu. Não tinha comunicação. Com o mestre não tinha comunicação com aquele povo. E nós não vamos nos entender, irmão? Isso é demagogia boba. Glória a Deus. Você não nos entender. Na frente as coisas se acertam. Pelo bem maior, as coisas se acertam. Irmãos, então, havia gritando, porque uma mãe que tinha uma filha endemoniada. E até onde você iria para ver um filho liberto? O que você venderia? Você venderia sua casa? Seu carro? Irmão, não daria vida para ver nosso filho bem, filho bem. E ela vinha gritando: Senhor, socorre-me. E ele fingindo demência. Bem tranquilo, fingindo que nem está ouvindo. Aqui, irmão. Se ela vinha gritando, ele não era surdo. Por que ele não tinha ouvido? Vinha gritando: Irmão, às vezes Deus quer te ouvir falar. Fala mais, irmão. Ora mais. Busca mais. A palavra fala de orar, mas fala de perseverar, que é orar e orar e orar e orar insistentemente. Bater na porta não é isso aqui, ó. Bater na porta aqui. É abrir. E os discípulos incomodados, já que você não está ouvindo essa mulher gritar, Senhor, atende a mulher que ela vem gritando, despede ela, resolve para ela ir embora. Eles estavam preocupados se ela estava sofrendo, eles estavam preocupados com o barulho. Irmão, nem todo que está do teu lado está no mesmo foco, está no mesmo espírito, está na mesma missão. Então não se incomode se alguém não sonhar no seu sonho. Não se incomode se alguém não acreditar naquilo que você acredita. É o bastante que você creia naquilo que Deus tem te falado. A esposa não crê? O marido não crê? O teu colega não crê? Creia você, irmão.
Senhor, ela não se comunicava. Mas quando a gente precisa, irmão, a gente desce até o pó. Ele não se comunicava, mas na mesma hora ela orou, Senhor. Falou, Senhor, socorre, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Ele falou, não convém tirar o pão dos filhos, que é o povo judeu, e dar aos cachorrinhos. Uma pancada nela, irmão. Mas quem precisa, aguenta, irmão. Você não acha que você está muito topetudo, não, meu irmão? Para quem está precisando de Deus, você não acha que você está fazendo muita manha, não? Humilha-te, irmão. Humilha até o pó essa noite. E fala, Senhor, eu preciso de Ti. Não é Tu quem precisa de mim, Senhor. Sou eu que preciso de Ti. Perdoa minha imperfeição e me socorre. Ainda que não seja do meu jeito, faz da Tua maneira, Senhor. Sabe que ela podia falar? Eu estou esperando alguma coisa boa de Deus, Ele leva uma patada? Vamos embora, fica para lá então. Não, ela disse, sim, Senhor. Eu sou cachorrinho mesmo. Tá certo, Senhor. Mas também o cachorrinho come das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aí o coração de Deus fica, porque Deus não suporta um coração contrito. Deus não aguenta com humildade, irmão. Deus não aguenta com o coração derramado na sua presença. Sim, Senhor, está certo. Eu sou o cachorrinho, eles são os filhos. Deixa cair uma migalha para mim, uma migalhinha só, Senhor. E eles clamam, ó mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. O Marcos escreveu e dizia, por esta palavra, por esta palavra, vai em paz, o demônio já saiu da tua filha. Glória ao nome do Senhor. Não foi o Senhor que expulsou, foi a humildade dela que expulsou. Essa obra não vai precisar Deus pôr a mão. É você abrir teu coração essa noite e dizer, Senhor, faz de mim um vaso na tua presença, pela tua humilhação. O diabo já saiu da tua casa. Já saiu da tua vida. Já saiu, já foi para longe. Você já está liberto, dando glória a Deus. Agora não mede força no Senhor que você se arrebenta. Mede força com Deus que Ele te quebra. Ele te faz de você nada. Adoro o Senhor. Senhor, eu oro, tu não me fala nada. E o Senhor fala, eu respondo, sei que não me ouve. Abre o teu ouvido. O que precisa para ouvir a palavra, irmãos? Não sabem? Tem ouvidos. Porque tem ouvido para ouvir, ouça. Não precisa ser bonito, precisa ser feio, precisa ser da CCB, precisa ser da CCA, precisa apenas ter ouvido. Todo que tem ouvido essa noite, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça, irmão. Ouça e pronto. E deixa a palavra trabalhar na tua vida. Deus permite algumas coisas na nossa vida para fazer o couro ficar grosso, para ensinar para nós que nós temos que aprender em todo o tempo. E que quanto mais baixo a gente desce na humildade, mais alto Deus nos coloca na exaltação da sua palavra. Ele diz a dizer que todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Deus vai levando o relacionamento da fé além da nossa compreensão, irmão. Ele diz a seu povo, Adriano, não vos chamarei mais servo, porque o céu não sabe o que faz o seu Senhor. Vos chamarei de amigo, porque tenho escondido meus mistérios aos sábios entendido, e tenho revelado aos meus pequenininhos. Quanta coisa Deus já te revelou. Dá glória a Deus esta noite, irmão. Quanta coisa Deus já te mostrou. Coisa que gente de dinheiro não alcança, coisa que gente de intelecto elevado não alcança. Talvez você não saiba escrever teu nome, mas você sabe o telefone lá no céu, e os dois números estão um em cada joelho. A hora que encosta no chão, a linha bate lá na glória de Deus, e na mesma hora ele diz, eu sou pronto a ouvir o clamor do meu povo. Em nome do Senhor Jesus, glorifica a Deus por essa palavra. O Senhor te responde essa noite com todas as letras. Grande é a tua fé, seja isso feito para contigo. E sabe do que mais, irmão? Deus vem trazendo surpresa para nós. Tem um moço, esse presídio não existe mais, não São Paulo, mas o presídio do Carandiru, na zona norte de São Paulo, aí na Cruzeiro do Sul. Tem até um filme, tem um traço para ela, você lê um livro. Ele foi aquela chacina em 90, 92, São Paulo, 91. E eles mataram um tanto de gente lá, preso, sabe, naquela rebelião que teve. E os homens entravam segurando a arma, uma mão só, assim, e matavam aquele tanto, entravam a mão da...
uma matança, uma carnificina, não sei quantos morreram, entrou um cara armado, tudo aqueles, não sei o que era, polícia, e tudo capuzado, e matou um do lado, e tinha um mocinho atrás de uma cama escondida assim, falou, levanta! Ele levantou atrás da cama assim, só esperando o tiro, o cara apontou a arma para ele assim, ele na cara dele assim, baixou a arma e falou, você vai viver por causa da oração da tua mãe, viu? Ele foi embora, o menino saiu de lá e obedeceu ao Senhor. Tinha uma mulher orando por ele, tinha uma mãe orando, mãe, tu estás orando pelos teus filhos? Por causa da tua oração, o diabo está saindo de lá. Por causa da tua oração, o diabo está saindo de lá agora. O espírito da morte espiritual está saindo de lá agora. Você não contou com o teu marido, irmão, porque você não quer ver tua casa em aflição, mas o teu Deus sabe o que está se passando lá. Vai em paz para a tua casa, eu estou fazendo a obra. Aleluia, eu estou fazendo a obra, meu servo, eu estou colocando a mão, meu servo, minha serva, confia no Senhor por essa santa palavra. O Senhor está tirando alguma coisa ruim da nossa vida, algum espírito ruim da vida dos nossos filhos, amados irmãos. Estou falando que minha filha não está aqui, se nós vamos tomar café, antes dela sair para trabalhar, pera, vem cá que eu quero falar com você. Ela sentou na mesa e falou, pois não, papai. O Senhor falou comigo. Ela falou, eu creio, pai. O Senhor falou comigo que o diabo está cirandando a tua vida. Você toma cuidado. Está tirando carga, um pouquinho pega o carrinho dela e ele se acha todo mundo, né, irmão? Cuidado, filho. Cuidado, que nós temos coberto você de oração. Mas você já é uma mulher já. Se você morrer hoje, você vai para o inferno. Você não aceitou o Senhor. Você ficou debaixo das nossas asas até os 12 anos. Daqui para frente é você cuidar. O diabo está se andando na tua vida. Tem misericórdia, papai. Cuidado. O pecado está dado. E a minha consciência está tranquila. Nossos filhos são herança do Senhor. Você tem que fazer, você já fez, irmão. Você tem que fazer, você já fez, irmão. E você não puder fazer, o teu Deus está fazendo. Deixa Deus amassar o barro. Dá glória a Deus. Teu conselho não prestou, né, irmão? Teu carinho não prestou, irmão? O Guatambu da polícia vai prestar. A vida vai prestar. Vai ensinar. O filho pródigo não foi impedido de ir embora. Mas quando ele voltou, onde é que o pai estava, Anderson? Na porta esperando. Você está na porta esperando, irmão Isaías? Na porta esperando, minha irmã? Está, irmã, esperando na porta? Fica. Ele vai voltar. Fica na porta esperando, irmão. Ele vai voltar. Confia nas suas orações. Ou você foi um crente de meia pataca. Você não deu bom testemunho na tua casa. Dei, Senhor. Guardei a tua palavra, fraco que sou, guardei. Confia nesse testemunho que você deu na tua casa. Ele vai voltar. Glória ao Senhor. Ela vai voltar. E quando estiver comendo bolota de porco, ele vai dizer, quem me dera ser um dos jornaleiros do meu pai. Glória a Jesus! Confiando na santa palavra de Deus, irmão. Eu creio que o diabo já saiu da minha casa também, irmão. Das nossas congregações, da vida do ministério da obra de Deus, vamos confiar nessa santa palavra e vamos crer de todo o nosso coração. Eu tenho certeza que as coisas difíceis que nós passamos são para o nome de Deus ser glorificado na nossa vida, irmão. Vamos crer no Senhor, vamos crer na palavra. A resposta que você veio buscar está na tua boca. O que você tem para falar, irmão? O que você tem para falar, irmão? Vai lá de Nova Monte Verde. O que tem para falar, irmão? O que tem para falar dentro? Lá de Campo Grande, irmão. O que tem para falar? O que você tem para falar, Sampaio? Senhor, a minha vida está na tua mão. Tem alguma coisa acontecendo, Senhor? Algum mover, alguma coisa. Diz o Senhor, eu não cheguei com vídeo em São Paulo, irmão. Eu estou vindo te limpar de espadas. Ação de menino batendo. Tem alguém guerreando por causa da tua oração. O anjo foi enviado à terra, lembra? Os 70 dias de oração.
dias de oração. E o anjo foi enviado da terra para responder a oração. Está lá em Daniel. Foi enviado para responder a oração do povo. E não chegava com a mensagem na terra e nem voltava para o céu. O Senhor se preocupou. Ele mandava um recado da oração, ele não volta. Falou para Miguel: Miguel, não existe arcanjos, existe um arcanjo só, que é Miguel, príncipe dos exércitos celestiais. Alamaia, Miguel, sim, Senhor, desce lá. Teu conservo desceu para mandar um recado, nem chegou na terra, que eu não estou vendo, e nem voltou para o céu. O que acontece? E desce Miguel com aquelas asas, aquela coisa maravilhosa. Deve ser maravilhoso, não, irmão? Santo é o Senhor. Desce, enquanto o companheiro dele, um anjo pequenininho, e Satanás amarrando ele no céu, não deixava ele descer, não deixava ele subir. E Miguel veio, espantou aquele demônio. Se o anjo não chega, Miguel vai chegar, irmão. Se Miguel não chega, o Rei da Glória vai chegar. O Senhor te diz: a tua bênção vai chegar na porta da tua casa. Tem um crente aqui para dar glória a Deus por essa palavra, irmão? Abre tua boca, dá glória a Deus. Abraça a palavra. Se não chega o ancião, se não chega o diácono, se não chega o homem capelha, chega o teu Deus. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Vai chegar a tua bênção. Vai chegar, irmão. E você vai dar muita glória a Deus. Quem você quer mandar para Deus aí, meu irmão? Dá glória a Deus. A presença de Deus te dá uma glória. A linguagem brota agora na sua boca. Dá glória a Deus. Cadê os crentes? Cadê o povo de Deus? Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Glória a Deus. Dá glória a Deus. Volta uma nossa de verde dando glória a Deus por essas estradas. Vai cantando, vai glorificando o nome do Senhor. Eu fui na Amazônia, atender o batismo do Pará, uma cidade chamada Santa Maria do Uruará. Viajei, irmão, não sei quantos mil quilômetros para batizar uma alma. Quando eu cheguei no vilarejo, que a irmã me viu, ela dobrou o joelho no chão e pôs a boca na areia e começou a dizer: graças a Deus, eu não morro mais sem a minha salvação. Glória ao nome do Senhor. Então, irmão, recebe hoje, irmão, não seja uma porção dobrada. Vocês creem em profecia, irmão? Recebe em nome de Jesus. Recebe, irmãos cooperadores. Recebe, irmão diácono. Recebe, irmão encarregado. Recebe, minha irmã. É vida, não é morte. É vitória, não é derrota. Receba, minhas irmãs da piedade. Receba, irmão. Não precisam glória a Deus aí agora. Cata o seu e laça ele aqui para baixo. O tempo da miséria espiritual acabou. Tem pão na mesa. Come e bebe. Tem comida, igreja. Salira e andala suria e a tira manassala e andala shalama Uria la mala salaya la sala Kalima Yeshua la manasalaia Rabakota da masura lá. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Recebe, irmão. Receba a porção dobrada. Receba a glória dobrada. Receba a alegria de servir a Deus. Não desanime não, irmão. Tem Deus contando com você nessa obra. Não desanime não, irmão. Vai resgatar a ovelha perdida da casa de Israel. Vai buscar onde tiver, irmão. Se ele sair, vai atrás. Se pecar, perdoa. Abraça. Deus está aqui, irmão. Aleluia. Recebe essa santa palavra, irmão. Vamos embora para a nossa casa de glória a Deus. E o Senhor está selando a sua palavra com o fogo do seu Espírito Santo, derramando a sua glória sobre nós. Se tinha alguma dúvida de que Deus está no meio desse povo, está aí a tua resposta. Dá glória a Deus. Não é porque Deus não sei o fora. O Senhor sempre esteve e sempre estará aqui. Receba essa virtude na sua vida. Glória a Deus. Esta palavra vai em paz. O demônio já saiu da tua casa. Deus seja louvado. Glória a Jesus. Aleluia.
está saindo da tua vida. Arreta Satanás, em nome de Jesus Cristo. Sai dessa cidade, em nome do Senhor Jesus. Sai da nossa igreja, sai do meio do nosso povo. O povo de Deus está liberto para a glória de Deus. Receba, irmão. Receba. Aqui, irmão. Receba. Receba a unção. Receba a glória. Receba a virtude. Receba. 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 Vai na sua casa, da tua glória. Toque no teu instrumento com alegria. Lamenta para esse lugar. Você vai ver esse lugar entupetado de gente aqui. Santo é o Senhor. Que presença maravilhosa. Glória a Deus. Irmão, Senhor, perdoa, irmão. Sai da casa dele. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Presença de Deus, o fogo do Espírito Santo está aqui, irmãos. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia, aleluia, Senhor. Aleluia. Vamos, seu Pai, pode ser, irmão, seu Pai, para nós. Vem, irmão. Vem lá. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos aguardar 10 segundinhos de olhar os dons do céu. Vê se Deus derrama os seus dons para a sua igreja. Ajoelhados, oremos a Deus no nome de Jesus. Bendito o teu nome, glória a Deus, aleluia. Altíssimo Deus, bondoso Pai que está no céu. Mais uma vez, Senhor, a tua igreja eleita, amada, de joelhos prostrados, Senhor. As palavras para nós esta noite já embarcada na nossa felicidade e da nossa alma cantando, Senhor. Glória ao teu nome, Deus eterno. Só damos graças, Senhor, bendito é o teu nome, por tudo que o Deus fez nesta noite. Glória, glória a Deus nas alturas, altíssimo e bondoso Criador. Nós somos gratos, Senhor, porque desde o início da tarde nós já tínhamos certeza que o teu Espírito está no nosso meio. Nós já tínhamos certeza, Senhor, que o teu ouvido estava inclinado para nós neste lugar. E bendito o Criador, bendito é o teu nome. Glória a Deus nas alturas, Senhor. Altíssimo e bondoso Deus, nós somos gratos, Senhor, porque quando iniciamos esse santo culto da noite, Senhor, a tua glória já nos aguardava dentro da tua casa. Nós somos gratos, Senhor, bendito é o teu nome, porque o santo culto foi aberto em nome de Jesus Cristo. Os hinos entoados, Senhor, a oração que deu no seio da tua igreja. Somos gratos, Senhor eterno, pelo teu Filho na presidência. Somos gratos pelo testemunho, Pai eterno, aonde, Senhor, vimos os milagres que acontecem e continuarão acontecendo no meio do teu povo, no meio daquele que crê, Senhor, na tua palavra. Deus de bondade e misericórdia, nós somos gratos, Senhor, porque nosso coração, a nossa alma, Senhor, se alegra pela tua palavra, aonde, Senhor, dentro da humildade nós vimos que o teu Espírito habita no nosso meio. Pai de misericórdia e bondade, nós não temos mais palavra para te agradecer, Senhor. Guarda-nos pelo amor do teu nome, leva-nos em paz, Senhor, cada um para os seus lares provisórios. Mas uma coisa nós temos de certeza nesta noite,
te pedir esta glória, Senhor, este amor, bendito Deus, e essa visitação nunca mais se aparte de nós, pelo amor do teu nome. Em tudo somos gratos, Senhor, bendito Criador. Nós vimos e temos certeza, Senhor, que o teu Espírito está no nosso meio. Nós temos certeza que a tua bondade, nós temos certeza, Senhor, que os sinais e as maravilhas nos acompanharão. Bendito é o teu nome, mediante, Senhor, o que o Senhor fez no nosso meio nesta noite, e mediante a promessa desta palavra, nós saímos daqui crente e contente e firmado na fé que é Cristo Jesus Nazareno. Todos somos gratos, Senhor, dá mais um hino para nós. Bendito guarda em nós, Senhor, amanhã no nosso retorno, teus filhos que ficarão para o serviço de Santa Ceia. Mas nós temos certeza, Senhor, que tudo já está preparado. E esta mesma glória que nós estamos sentindo aqui, Senhor, parecendo que estamos no meio de multidões, bendito teu nome. E na revelação que tu deu para o teu servo, o anjo passeia no nosso meio, a espada flamejante, Senhor, e nós temos certeza de alma, ele está guerreando por cada um de nós, Senhor. Então nós vamos te pedir, Deus eterno, o mesmo anjo que tu revelou teu filho, possa ficar nos acompanhar também pela tua misericórdia. Em tudo somos gratos, Deus eterno, porque nós não sabemos nem te agradecer, mas pelo Deus, Senhor, que tu deu pela tua palavra, um Deus da humilhação e um Deus da humildade. Enche nós em nosso coração da humildade e da alegria, para que possamos, Senhor, bendito Deus, atravessar o deserto e lá no final, Senhor, herdar o benefício da coroa da vida eterna e da condição de nós reinar contigo na glória. Em tudo somos gratos, Senhor, não por merecimento, mas em nome de Cristo Jesus, que vive e reina para todo sempre. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Nós não queremos tirar a comunhão da igreja, mas nós temos um compromisso que vai ser instituído aqui agora para fazer. Primeiro, nós temos que apresentar um porteiro da Irmandade. Começa a trabalhar a partir de amanhã já. É isso? Qual é o nome do irmão? Irmão Leandro. Glória a Deus. Aleluia. Lindo. Aleluia. Louvado seja Deus. O querido irmão Leandro foi considerado na reunião hoje mais cedo. E pedimos oração da Irmandade por ele. Ele vai nos receber na portaria da igreja. Receba o nosso irmão, o amor de Deus em nome do Senhor Jesus. Os irmãos vão distribuir para vocês, eu já distribuí os envelopes de oferta. Já estão nos bancos os envelopinhos de oferta. A partir de hoje, foi tratado na nossa reunião, as ofertas serão diferentes, ou um pouquinho mais elaboradas. Como a Irmandade vai fazer? Num dado momento do culto, que será esse, e agora para frente,
servo de Deus vai anunciar as ofertas. Você vai pegar o envelopinho que está aí na frente, vai pôr o valor que Deus te preparar, vai esperar um pouquinho. Nós vamos fazer uma oraçãozinha curta, agradecendo. E cada irmão vai vir trazer sua oferta aqui na frente. É você que está ofertando, não somos nós que estamos pegando o seu dinheiro. Você está ofertando para a obra de Deus. Nós temos um compromisso, um valor alto para pagar dessa congregação, mas nós vamos pagar até a última prestação. No nome do Senhor Jesus. Uma prova de que Deus está junto de nós. Nós vamos pagar até o fim e vamos fazer outras mais. Daqui a pouco é nós vamos ver de Pai na Deus. O Deus que deu para nós Alphaville, o Deus que deu aqui também, e tantas outras mais, lá em Campo Grande já está saindo. Tá bem? Então, vamos pegar os envelopinhos, vamos fazer agora já as ofertas. Cada um, aonde envelope? Então, Nova Monte Verde, bom, as despesas são grandes. Dá para envelope para mim? Olha, se é muito, eu não sei, mas a oferta não viu propósito. Sem envelope aí, vamos fazer uma oração, agradecendo as ofertas. E para mandar a gente fazer a aglomeração aqui na frente, eu pedi para o irmão Rubens e o irmão Clarice passar lá no fundo para frente recolhendo. Mas primeiro nós vamos orar. Enquanto tiver a pandemia, os diáconos passam recolhendo os envelopes de vocês e depositam aqui na urna. Bom, envelopinho, vamos orar. Senhor, diante da tua presença, nós colocamos a oferta do teu povo. Que ela seja bem aproveitada. Que ela seja usada com responsabilidade, com amor e com cuidado, porque é para o bem da tua obra. Onde chegar o alimento, onde chegar a construção, onde chegar a roupa e o calçado, que chegue também a glória para o teu santo nome. É o que pedimos, em nome do Senhor Jesus, bendito para sempre. Amém. Nossa pai tinha pedido um hino? 270, para nós encerrarmos, irmãos. 270. Não esqueçam que amanhã, às 19h30, a pregação da ceia nessa casa de oração. Glória a Deus. Glória a Deus. Forma boa, isso é glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bem bonito, vamos lá. Ah!
mas a Irmandade está acompanhando. E eu tenho compromisso com essas pessoas. Então eu quero pedir para os irmãos do Mato Grosso hoje aqui, fazer a oração do Pai Nosso que a gente faz na live bem forte. Para eles lá de São Paulo, do mundo afora que estão nos assistindo lá. Mas uma oração do Pai Nosso de crente que ama a Deus, para deixar o inferno surdinho essa noite. Juntos, Pai Nosso que está no céu, Pai, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A paz de Deus, a graça de Jesus Cristo, o conselho sublime da Santa Palavra, a união e a certeza da vida eterna